E a derrubada do marco temporal em terras indígenas, definida nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal, gerou repercussões no Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária já fala em PEC para restabelecer a proposta do marco temporal. O repórter André Anelli tem os detalhes. Foi a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que protocolou nesta sexta-feira uma proposta de emenda à Constituição que pede a retomada do marco temporal. O grupo de congressistas promete usar a própria força, sendo a maior bancada do Congresso, com 374 parlamentares, para se manifestar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para aprovar uma PEC, são necessários 3/5 dos votos dos deputados, ou seja, 308. Também no Senado, são necessários 3/5 dos votos, o que representa 49 senadores. A FPA tem bancada suficiente nas duas casas. O presidente da bancada ruralista, deputado federal Pedro Lupion, diz que os parlamentares devem usar todas as estratégias para travar a pauta de votações na Câmara e no Senado, enquanto não houver decisão sobre o marco temporal. Lupion disse ainda que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sabem o que significa ter a FPA como inimiga e ressaltou que a bancada vai até as últimas consequências para fazer valer a tese a respeito da demarcação de terras indígenas. O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Evair de Mello, admite que há receio entre os produtores pelo futuro da propriedade privada. Você que tem uma propriedade privada, é preciso botar as barbas de molho, que essa decisão do STF foi irresponsável, inconsequente, sem nenhuma responsabilidade com aquilo que o Brasil tem de mais sagrado nesse momento, que é a produção de alimento. Muita gente, às vezes, que é do agro, acha isso é bonito, isso é importante, né? O STF vai contra a sua própria jurisprudência, vai contra a história, e ele acaba tomando uma decisão, uma interpretação só ao seu juízo. O relator da PEC do marco temporal no Senado, Marcos Rogério, diz que a decisão do STF sobre o marco temporal amplia a pressão no Congresso Nacional para decidir a respeito do tema. Não esvazia a discussão, pelo contrário, ela coloca mais pressão sobre o Congresso Nacional para discutir e votar essa matéria. Bom, primeiro é preciso considerar, né, que assim, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, ela se dá em cima de um caso concreto, em cima de uma situação, mas houve o reconhecimento da repercussão geral em relação a esse tema, ou seja, com a decisão final do Supremo Tribunal Federal, opera-se, né, o efeito vinculante para todos. Agora, esse efeito vinculante, ele vai atingir a quem? E aí é importante a gente começar a observar aqui. Ele atinge, né, os órgãos do próprio Poder Judiciário, vincula, né, os efeitos da decisão, ele atinge os órgãos, o Poder Executivo, a administração direta e indireta, mas não vincula o Poder Legislativo. Dentro do Senado, a divisão sobre o assunto promete acirrar o debate. O senador Humberto Costa entende que o Supremo apenas reafirmou o que já está previsto na Constituição. Eu acho que já era um resultado esperado. Todos aqueles que realmente têm conhecimento sobre a Constituição e que analisam a verdadeira intenção do Constituinte originário era de que não houvesse esse estabelecimento de uma data a partir da qual não seria mais permitido a demanda por parte dos indígenas brasileiros da posse da terra, né? E, portanto, eu acho que agora se estabelece a leitura adequada sobre o que a Constituição quis fazer e perdem um sentido vários projetos e propostas que queriam atropelar a Constituição. Já o senador Isalci Lucas reafirma que a decisão sobre um tema tão sensível deveria caber apenas ao Congresso e não ao Judiciário. Isalci espera que o texto da PEC, atualmente na CCJ, possa ser avaliado no plenário da Casa já na quarta-feira. Bem, é papel do Senado legislar. Existe um projeto já em tramitação exatamente para não deixar dúvida com relação a essas interpretações que o Supremo vem fazendo. Então, espero que pelo menos está definido que quarta-feira se vota no plenário aquilo que já foi votado na CCJ.
O marco temporal divide opiniões. De um lado, os contrários sustentam que a proteção constitucional aos indígenas independe da existência de uma data específica, que seria 5 de outubro de 1988, a promulgação da Constituição. Segundo esse entendimento, a Carta Magna defende os direitos indígenas como originários, o que antecede a formação do Estado. Já os favoráveis ao marco temporal defendem a segurança jurídica dos proprietários de terras, responsáveis pela produção de alimentos e geração de emprego e renda. De Brasília, André Anelli. Valeu, André. E Adriano Cerqueira, como é que será que pode ficar, Adriano, essa situação, caso de fato tenhamos na semana que vem a votação, a aprovação da proposta sobre o marco temporal em sentido contrário ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Quem é que prevaleceria nesse debate, Adriano? Olha, com certeza, se o Poder Legislativo assumir novamente a dianteira e ele tem condições de propor uma PEC, né, ou seja, uma emenda constitucional, isso também é um direito que lhe cabe. Então, a Constituição de 88, ela não pode ser inalterada, né? Quase todo ano você vê propostas no sentido de alteração. Caso essa proposta coloque de uma forma indubitável, né, assim, no texto constitucional alterado, a tese que está querendo ser colocada pelos parlamentares, que é ter um marco, né, temporal a partir do qual esse direito dos indígenas possa ser reconhecido, o STF provavelmente vai ter que se submeter a essa decisão. Agora, estamos falando de dois poderes que estão em rota de colisão, não é só nesse assunto, são outros, e a gente está vendo também que uma mobilização de uma bancada, que a gente pode até colocar mais conservadora em certo aspecto, no sentido de querer impor, né, a sua decisão contra uma decisão do Supremo. Então, o ativismo do Supremo, de certo modo, está estimulando uma reação da Casa Parlamentar, e aí a gente pode assistir, sim, o agravamento, né, dessas tensões, o que também é previsto no texto constitucional, né, separação de poderes, justamente para que haja esse tipo de embate. Isso é bom para a democracia, então vamos aguardar, mas me parece que a disposição no Congresso está forte.